Você sabe se expressar direito ou você é só aquele idiota que fica vivendo de mal entendidos? E quando você fala as coisas, as pessoas geralmente não entendem o que você está dizendo ou não te compreendem, você se passa de desentendido, as pessoas, assim, não acabam prestando atenção em você, ou você às vezes é uma pessoa que é ignorada, você fala e as pessoas não prestam atenção, ou, sei lá, às vezes você só é meio idiota mesmo. Então, esse é um problema muito simples de resolver. É um problema que só tem uma coisa que você está fazendo errado. Ou, eu espero que seja só uma coisa, senão você está em sérios apuros. Que seria a comunicação. Comunicação é extremamente importante, por diversos fatores, diversos motivos. E quais são eles? Não, eu vou listar, assim, 3 dos principais, tá? Existem muitos motivos do porquê você tem uma boa comunicação, mas vamos resumir eles em 3 principais, que são a sua capacidade de ser entendido pelos outros. Ou seja, você nunca vai conseguir o que você quer se as pessoas nunca entendem o que você quer. Então, você precisa falar direito. Segundo ponto, percepção de inteligência. Se você não consegue explicar uma coisa que você sabe, na verdade você não sabe, porque você sabe, mas só aqui dentro. Então, tipo, se você não é capaz de exprimir isso para o mundo, de comunicar para o mundo, então na verdade você realmente só não sabe. E o terceiro ponto, que eu vou julgar aqui como sendo um dos mais importantes, é a capacidade de vender. Essa é uma capacidade mais avançada. Eu elenquei assim, se você for olhar em ordem, são as primeiras 2 etapas e essa seria a terceira da comunicação. Que é a seguinte, a tua capacidade de vender. Cara, a tua capacidade de vender a sua ideia, de vender a sua opinião, vender não no sentido monetário, das pessoas comprarem com dinheiro físico, ou de pagarem alguma coisa pelo que você está oferecendo. Não, estou falando de vender no sentido de você dar uma ideia, você dar uma opinião, e as pessoas precisam concordar com isso, precisam, digamos assim, pelo menos argumentar, precisam levar a tua opinião para um certo conceito, vocês precisam ter, de certa forma, uma impressão da tua opinião, né? De, tipo, validar ela, de ser uma opinião que não é só lixo. Então, essa capacidade de vender é extremamente importante. E começando do começo. A primeira delas, que eu falei, que é a sua capacidade de ser entendido, de não viver na descompreensão do mundo, de que todo mundo não me entende, porque o mundo está errado, porque eu falo e ninguém me escuta. Isso tudo é a sua péssima capacidade de comunicação. Essa é a verdade. Se você consegue se comunicar direito, até assim, a pessoa que não sabe muito, tecnicamente falando, de um assunto, consegue expressar opiniões, fazer questionamentos válidos, e as pessoas vão realmente prestar atenção nisso. E existem várias técnicas que você pode fazer para ser bem compreendido. A primeira delas, na verdade, é você tem que saber o que você quer. Você precisa saber o que você quer que seja compreendido. O que isso significa? O que você quer transmitir para a pessoa? É isso que você precisa ter muito claro na sua mente. Que tipo de mensagem você quer transmitir? Tendo isso muito claro, você sabe que conjunto de palavras usar. Você sabe como você quer usar. E essa é a segunda dica, o conjunto de palavras. Às vezes você pode dizer a mesma coisa em tons diferentes e daí muda completamente o sentido. Às vezes você está dizendo as coisas num tom errado ou de uma forma errada. Então, se você falar num tom errado, as pessoas vão te entender errado. Então, essas são as minhas 2 dicas para você deixar de ser mal compreendido e para você realmente conseguir falar direito com as pessoas, tá? Além de que, obviamente, você tem que falar o português correto. Então, tipo, não adianta você ficar usando coisa, treco, bagulho, tipo, um negócio. Cara, isso não são palavras que têm sentidos fixos. Como assim? Você chama qualquer coisa de coisa. Tipo, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. O celular que eu tô gravando é uma coisa. Então, assim, tudo coisa. Se você ficar falando coisa pra tudo, ou negócio pra tudo, ou treco, ou trem, se você é mineiro, sei lá, cara, né? Você não vai ser compreendido. Então, assim, sendo sincero, saiba o que você quer expressar, entenda as suas palavras e o tom que você emprega elas. Não só as palavras, o tom que você emprega elas é muito importante. Indo para o segundo tópico, a questão da inteligência. Gente, assim, se você sabe de um assunto, mas você não sabe falar sobre ele, você não sabe o suficiente do assunto. E o ponto é, o conhecimento não serve de nada se ele não for usado ou transmitido. Ou seja, não adianta de nada você saber muito de uma coisa, mas não usar esse conhecimento e não falar ele para ninguém. Então, se você sabe e tem um conhecimento, mas não fala para ninguém, não usa, meio que perde totalmente o sentido de para que ter o conhecimento? Então, o que tá só ocupando espaço na cabeça? Porque
você não falou pra ninguém, você não explicou pra ninguém, você não usa ele no dia a dia, tipo, ele tá só sendo inútil. Então, se você não sabe falar do assunto, se você não sabe expressar ele, lembrando que comunicar não é só falar, você pode comunicar com gestos, com ações, com trabalho. Você pode, por exemplo, saber algo tecnicamente, tipo assim, sei lá, se é um eletricista, você sabe de eletricidade. Você pode não falar de eletricidade ou não ensinar as pessoas sobre isso, mas se você faz isso, se você atua nisso, se você, sei lá, troca as lâmpadas da casa, não, trocar a lâmpada da casa, qualquer um troca, né? Mas, se você faz esse trabalho de, sei lá, ajeitar a fiação da casa, por mais que seja um conhecimento que você não transmite para ninguém, você está comunicando o que você sabe, como fazendo o seu serviço. E, de preferência, faça bem feito, porque se você comunica algo que você sabe de forma bem comunicada, as pessoas vão ter uma excelente impressão de você e vão achar que você sabe muito. Vamos avaliar um grau de conhecimento de, tipo assim, 0 a 10. E o seu grau de comunicação de 0 a 10. Você pode ser um expert num assunto, 100%. É o que acontece, na verdade, que a gente tem de estereótipo de muitos cientistas. Eles têm um grau de conhecimento técnico muito alto, nível 10, assim, eles sabem tudo. Mas a capacidade deles de comunicação com o público que é leigo é tipo 3. Então, essa pessoa que sabe 10, mas só comunica 3, tem um grande problema, que é, podem acontecer duas coisas. Ou ela é simplesmente ignorada, porque o que ela fala é complicado demais e as pessoas não entendem. Então, não vale a pena entender, não vale a pena se esforçar para entender o que ele diz, se o que ele fala é só muito complicado e não, sabe, não faz sentido. E tem a segunda coisa que as pessoas podem achar que ele não sabe. Às vezes ele sabe muito, mas ele tenta trazer pro básico, e quando ele tenta trazer pro básico ele se perde. Ele, sei lá, não acha as palavras, e daí todo mundo fica tipo, tá, mas você sabe mesmo, cara? Você tá se perdendo tanto, você sabe mesmo? E daí acaba que ele passa que nem sabe nada. Então, ou você é ignorado, o que não é legal, ou você transmite que você não sabe, quando na verdade o teu problema é saber demais. E às vezes uma pessoa que sabe metade do que você sabe, então nível 5 vai conseguir trazer esse nível 5 no mesmo nível de comunicação de uma certa forma melhor. Então, essa pessoa vai conseguir parecer mais inteligente do que você, apesar de que você sabe muito mais que ela. Então, essa percepção de inteligência é muito importante, por isso você precisa aprender a se comunicar. Aprender a se comunicar, como eu falei, não é só por palavras, não é só falando, não é só escrevendo. A comunicação vem de ações também, seus atos, seus gestos, seu serviço, né, o seu trabalho, isso tudo comunica o que você sabe e o que você não sabe. Então, você precisa se comunicar. E se comunicando bem, você garante que as outras pessoas achem você inteligente. Você ser é outra história, mas eu espero que seja, né? Afinal de contas, você está assistindo esse vídeo, então, se você não é, você vai ficar inteligente. Já aproveita, então, e deixa de ser idiota. Se inscreve no canal, deixa o like aí e vamos pro terceiro tópico. E o terceiro tópico, o tópico das vendas. Aquele negócio de vender a sua ideia, vender a sua imagem, vender a sua opinião. De vender talvez um produto. Esse é o caso mais prático que a gente pensa assim, nossa, por que eu vou usar a comunicação para vender? Claro, se você é um vendedor e não sabe falar sobre o seu produto e não sabe se comunicar sobre ele, se você não tem esses macetes de vendedor, você simplesmente não vende. Então você não ganha dinheiro, então você é um fracasso como vendedor. Bom, tá certo, isso é um exemplo, você precisa de comunicação para realmente vender, se você for lá bater na porta, se você for, sei lá, vender online, você precisa se comunicar. E daí vem todo um trabalho de marketing, de comunicação, enfim, isso aí já cola, além da comunicação, um trabalho de fazer a sua ideia parecer boa, fazer o seu produto parecer bom. Então, aí emenda junto a ideia do marketing. Mas, além disso, quando a gente fala no dia a dia de debates, de opiniões, de ideias, tudo isso precisa estar bem claro na tua cabeça para você conseguir comunicar. E você precisa saber comunicar isso bem. Porque se você é uma pessoa que tem uma opinião boa, mas não sabe comunicar ela bem, acaba que a tua opinião passa só a ser uma opinião ruinzinha, sabe? Meia boca, que ninguém presta atenção. Mas se você sabe comunicar ela muito bem e você tem uma ideia que é argumentável, que é boa, que tem uma fundação, então se não é uma ideia realmente sem sentido, com uma boa comunicação, você consegue vender ela e fazer com que as pessoas acreditem em você. E às vezes, sei lá, a gente tem período de eleições agora, quando eu tô postando esse vídeo, eleições de prefeitos. Então, por exemplo, por causa dos prefeitos, se você sabe se comunicar bem, você consegue que as pessoas votem em você, né? E isso não só, claro, não só em eleições de âmbito nacional, federal, municipal, mas no caso de, por exemplo, sei lá,
um colega da escola te ajudar no trabalho, você dá a tua opinião no trabalho e a pessoa vai realmente considerar. Isso é importante no colega de trabalho, de escola, de faculdade, sei lá. A comunicação é extremamente importante. Essa comunicação, como eu disse, se dá de várias formas. Você não precisa falar, apesar de que falar é a mais fácil, né? É a mais simples e também é a mais rápida de se aprender, é a mais rápida de transmitir. Então, e obviamente, né, se você não consegue fazer isso, você vai ser sempre meio que menosprezado, jogado de lado, suas opiniões, suas ideias vão sempre ser jogadas de lado. Você não quer isso. Afinal de contas, você tem ideias boas, eu espero que tenha. E se você tem ideias boas, que são bem fundamentadas, você precisa saber comunicar elas, senão são só ideias mal formuladas. E isso é um problema. Como é que você resolve isso? Bom, treinando comunicação. Não tem outra forma. Você tem que treinar tom de voz, você tem que aprender, como eu falei, o que você quer transmitir. Se você fosse pensar que você quer, por exemplo, que, sei lá, presidente estivesse aqui falando da sua ideia, como você gostaria que ele falasse da sua ideia? Como você gostaria, se você tivesse que contratar alguém para falar da sua ideia, como você gostaria que essa pessoa apresentasse a sua ideia? Que pontos você teria que destacar? Né? Ela teria que destacar para você, para sua ideia. Quais pontos devem ser elevados, jogados para cima? Quais pontos deviam ser ou não são tão importantes? E daí você vai só deixar eles meio de lado porque não precisa. Então, você precisa dizer, você precisa pensar assim, e dizer essas coisas. Porque, no final das contas, é você quem está sendo contratado por si mesmo para transmitir a sua ideia. Porque ninguém transmite a sua ideia melhor do que você mesmo. Tá? Se você se comunicar mal, aí você precisa estudar. Bom, e essas são 3 razões e algumas formas de você melhorar a sua comunicação, porque assim, o que mais tem no mundo é gente que não sabe interpretar texto, é gente que não sabe falar direito, e a maior parte das brigas de relacionamentos, de trabalho, de relacionamentos, no caso, românticos, amorosos, nos casais ou no relacionamento de trabalho mesmo, de amizades, a maior parte das brigas acontecem por mal entendidos. Tipo assim, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e daí ela acha que você fez algo que você não fez, você acha que não fez algo que fez, e daí fica nesse bate-boca e, pelas contas, você acaba estragando, sei lá, uma amizade de anos, ou uma carreira, ou um relacionamento estável, porque você só não entendeu o que a pessoa disse ou não se fez entender. E, bom, comunicação é a base de todo relacionamento humano, todo relacionamento, não só esses casais românticos, mas todo relacionamento, de trabalho, faculdade, escola, com a mãe e com o pai, sabe? Tudo. Todos os relacionamentos, todos eles. A base de todos eles é a comunicação. Então aprende a se comunicar direito, o idiota. E com esse recado, eu termino o vídeo. E te vejo na próxima.